Imagine que você está caminhando por um imenso pomar nos Estados Unidos e tudo que vê ao redor são fileiras e mais fileiras de pessegueiros carregados. Aquele cheiro doce do pêssego maduro preenchendo o ar e trabalhadores cuidadosamente colhendo cada fruto como se fosse uma joia rara. Mas você já parou para pensar como os Ewi conseguiram dominar o cultivo e transformar o pêssego em um dos seus maiores símbolos da agricultura? O que será que aconteceu por trás das cortinas, nas fazendas e nos laboratórios, para fazer desse fruto uma potência em produção mundial? Hoje eu, Lucas, seu documentarista das curiosidades do agro, vou te levar por essa história surpreendente, cheia de desafios, estratégias ousadas, personagens que mudaram o rumo do pêssego e, claro, algumas curiosidades que provavelmente você nunca ouviu falar. Agora, antes da gente mergulhar nesse universo dos pêssegos americanos, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma dessas histórias curiosas do mundo agro. E me conta nos comentários, você já provou um pêssego americano? O que você acha desse fruto ser tão valorizado por lá? Quero muito saber a sua opinião. Era uma manhã abafada no sul da Geórgia, estado conhecido como o coração do pêssego nos Estados Unidos. O céu estava limpo, com poucas nuvens passeando lá no alto, e o som de tratores ao longe se misturava ao canto dos pássaros que voavam por entre os pessegueiros. Eu estava ali, parado entre duas fileiras com mais de 50 árvores, observando a movimentação dos agricultores. Foi quando encontrei o Sr. Raymond Carter, um produtor local de 73 anos, chapéu de palha na cabeça, camisa xadrez e uma faca presa no cinto. Ele me olhou, deu um sorriso sem dentes e disse: "Aqui a gente não planta pêssego, a gente vive o pêssego." Aquilo ficou na minha cabeça o resto do dia. O que eu não sabia, e que talvez você também não saiba, é que os Idersenua não apenas plantam pêssegos. Eles criaram um verdadeiro império em torno dessa fruta. Um império que mistura tradição com inovação e que envolveu décadas de pesquisa, adaptação de variedades, engenharia agrícola e até mesmo marketing. Mas como foi que um país tão diverso em clima e cultura conseguiu se tornar referência mundial em produção de pêssegos? Como é que o pêssego, uma fruta originalmente da China, acabou ganhando tanto espaço na terra do hambúrguer e do milho? Hoje vamos voltar no tempo, cruzar fronteiras, conhecer cientistas, agricultores, empresários e até mesmo políticos que contribuíram para transformar o cultivo do pêssego nos Estados Unidos em um verdadeiro espetáculo de eficiência e escala A. E fica comigo até o final, porque eu vou te contar qual é a variedade mais cara de pêssego cultivada por lá e por que ela só pode ser colhida em um único momento do dia. Sério, isso é inacreditável. Mas antes de continuar, deixa aquele like para fortalecer, se inscreve aqui no canal se você gosta dessas histórias que misturam natureza, agricultura e curiosidades e comenta aqui embaixo qual fruta você acha que dá mais trabalho para produzir em grande escala. Quero ver quem acerta. A nossa história começa muito antes da Geórgia se autoproclamar The Peach State. Na verdade, o pêssego nem sequer era nativo da América. Essa fruta nasceu na China há mais de 4.000 anos e foi levada à Europa por rotas comerciais milenares. Só muito tempo depois, no século XVI, é que ela finalmente cruzou o Atlântico, trazida por exploradores espanhóis, e chegou ao continente americano. Naquela época, os pêssegos eram tratados quase como uma curiosidade botânica. As primeiras mudas que chegaram ao território que hoje chamamos de Euá foram plantadas no sul, principalmente em áreas que hoje fazem parte dos estados da Carolina do Sul e Geórgia. O clima quente e úmido da região era perfeito para o cultivo da fruta, que se adaptou de maneira surpreendente. Mas o grande salto só veio no século XIX. Foi quando famílias de agricultores começaram a perceber que o pêssego não era apenas uma fruta bonita.
Ele tinha um potencial comercial imenso. Um desses pioneiros foi Elijah Morgan, um fazendeiro da Geórgia que apostou todas as suas economias em um pomar experimental com mais de 500 pés de pêssego. Seus vizinhos o chamavam de o louco das frutas, mas em poucos anos ele estava vendendo seus pêssegos em mercados da Filadélfia, de Nova York e até de Boston. O segredo: ele colhia os frutos ainda firmes, embalava cuidadosamente em caixas de madeira e despachava por trens refrigerados, uma inovação absurda para a época. E é aí que entra um dos fatores mais decisivos para a expansão da produção: a logística ferroviária. Com a construção das linhas férreas, cortando os estados do sul ao norte e ao oeste do país, os produtores de pêssego passaram a ter acesso a grandes centros consumidores. E mais, como o pêssego é uma fruta sensível e de vida curta depois de colhida, os trens refrigerados foram essenciais para garantir que a fruta chegasse bonita, firme e saborosa ao destino final. Nesse ponto da história, o pêssego começa a se consolidar como símbolo de prosperidade. Os agricultores mais visionários começaram a investir pesado em pesquisa local, principalmente em universidades agrícolas, como a da Geórgia e da Califórnia. Cientistas como o Dr. William Garrison, botânico renomado da década de 1930, foram fundamentais nesse processo. Ele desenvolveu técnicas de enxertia e seleção de sementes que garantiram frutas maiores, mais doces e mais resistentes ao transporte. E olha só que interessante. Na década de 40, o governo americano começou a incentivar o cultivo de frutas como parte do esforço de guerra. A ideia era fornecer frutas nutritivas para os soldados e, ao mesmo tempo, movimentar a economia rural. Foi nesse contexto que grandes plantações de pêssego ganharam fôlego, principalmente na Califórnia, onde o clima seco e a irrigação controlada permitiam uma produção mais estável e em larga escala. Aliás, você sabia que a Califórnia, e não a Geórgia, é hoje o maior produtor de pêssegos dos Estados Unidos? Pois é. Apesar do marketing poderoso da Geórgia, que associou a fruta à sua identidade cultural, é o clima mediterrâneo da Califórnia que garante colheitas abundantes e de altíssima qualidade. Mas voltando para o campo, eu lembro da fala de uma produtora chamada Debbie Martinez, da região de Fresno, que me disse: "A gente não cultiva fruta só por dinheiro. Cada pêssego que você come aqui é fruto de uma decisão pensada, uma árvore cuidada com paciência e muita água mesmo." E isso nos leva para outro ponto curioso: o consumo hídrico do pêssego. Você sabia que uma única árvore de pêssego pode consumir até 150 litros de água por semana durante os meses de crescimento? É por isso que, na Califórnia, o controle da irrigação é levado quase como ciência. Os produtores monitoram o solo com sensores, usam drones para observar a copa das árvores e fazem ajustes diários nos sistemas de gotejamento. Parece coisa de filme, né? E você aí que está assistindo, você acha que vale a pena todo esse esforço para colher uma fruta perfeita? Comenta aqui embaixo. E claro, se essa história está te surpreendendo, deixa aquele like maroto e se inscreve no canal para acompanhar mais dessas curiosidades do campo e da natureza. Na metade do século XX, os pomares americanos já não eram apenas um amontoado de árvores. Eles haviam se transformado em verdadeiros laboratórios a céu aberto. A agricultura norte-americana, especialmente no setor de frutas como o pêssego, passou a ser marcada por uma obsessão: produtividade. E para isso, os ICEIU abriram o bolso e investiram em algo que poucos países na época consideravam prioridade: pesquisa genética agrícola. Sim, estamos falando de um exército de cientistas estudando desde o DNA da fruta até o comportamento das abelhas que polinizam as flores.
Um dos centros mais influentes dessa revolução foi a Universidade da Califórnia, em Davis, conhecida mundialmente pelas suas inovações em hortifruti. Ali foi criado um dos primeiros bancos genéticos de pêssego do mundo, com milhares de variedades catalogadas, muitas delas desenvolvidas especialmente para suportar pragas, resistir a longas viagens ou amadurecer de maneira sincronizada, o que facilitava a colheita em massa. E aqui entra um nome que merece destaque: Dr. Charles Blodgett. Ele foi responsável por liderar um projeto que cruzava variedades asiáticas com europeias, buscando o pêssego perfeito, aquele com sabor adocicado, casca fina, pouca acidez e alta resistência. Sabe aquele pêssego que você vê no mercado, redondinho, sem machucado, brilhando na bandeja? Pois é, ele é resultado direto dessas experiências e cruzamentos feitos há mais de 60 anos. Mas não era só no laboratório que as mudanças estavam acontecendo. No campo, os agricultores precisavam acompanhar esse ritmo, e isso exigia investimento, capacitação e adaptação. Muitas fazendas passaram a operar com sistemas mecanizados de poda e irrigação, algo impensável décadas antes. Alguns produtores desenvolveram tratores específicos para andar entre as fileiras estreitas dos pessegueiros. Outros criaram plataformas móveis para a colheita em alturas diferentes, permitindo que a fruta fosse colhida sem danificar a casca. Durante uma visita à fazenda dos irmãos McAllister, em Modesto, eu testemunhei um desses sistemas em ação. Era como assistir a uma coreografia sincronizada. Os colhedores se posicionavam em plataformas móveis que se deslocavam lentamente entre as fileiras. Cada um usava luvas acolchoadas e colocava os frutos diretamente em bolsas ventiladas que pendiam dos ombros. Quando a bolsa enchia, ela era cuidadosamente despejada em caixas acolchoadas que iam direto para câmaras refrigeradas. Tudo era monitorado por sensores de peso, temperatura e até umidade. Surreal. E aqui um detalhe que poucos conhecem. No Iowa, o pêssego é uma das frutas que mais geram debates no campo do controle biológico. Isso porque, ao longo dos anos, pragas como a mosca das frutas e o pulgão do pêssego começaram a ganhar resistência aos agrotóxicos comuns. A resposta foi apostar em inimigos naturais, como joaninhas e vespas predadoras, além de técnicas como o uso de feromônios artificiais para confundir os machos dessas pragas e impedir a reprodução. Isso tudo exige conhecimento técnico, disciplina e planejamento. Não à toa, muitos produtores americanos precisam ter formações específicas em agronomia de precisão. É comum encontrar agricultores com diplomas de engenheiro agrônomo, especializações em irrigação e até pós-graduação em ciência do solo. Mas o mais curioso para mim foi descobrir que o sucesso da produção de pêssegos também passou pela política agrícola. O governo dos Estados, através do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, criou programas de subsídio e incentivo para pequenos e médios produtores. Esses programas ajudavam na compra de maquinário, na conversão de sistemas de irrigação e principalmente no acesso ao mercado internacional. Afinal, de que adianta produzir toneladas de frutas se você não consegue vender? Aliás, uma das estratégias mais inteligentes dos Estados foi transformar o pêssego num produto de valor agregado. Não só em forma de fruta fresca, mas também em geleias, compotas, sucos, sorvetes e até cosméticos. As indústrias que surgiram ao redor do pêssego ajudaram a empregar milhares de pessoas e fortalecer ainda mais essa cadeia produtiva. É um ecossistema onde nada se perde. Eu lembro de um senhor chamado Gregory Hall, gerente de uma fábrica de derivados em Sacramento, que me disse: aqui, o pêssego não tem descanso. Se ele não for para a prateleira, vai para a compota. Se não for para a compota, vai para o extrato.
E se sobrar, vira adubo para a nova safra. Agora me diz, você imaginava que por trás de uma simples fruta havia tanta ciência, política, tecnologia e planejamento? Me conta aqui nos comentários o que mais te surpreendeu nessa parte da história. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora. Toda semana a gente traz curiosidades assim, que mostram como o agro é muito mais do que plantar e colher. E claro, já deixa o like se estiver curtindo essa viagem pelo mundo dos pêssegos. Chegando ao presente, a sensação é que os Estados Unidos transformaram o cultivo do pêssego em algo quase futurista. Estamos falando de inteligência artificial. No campo, drones mapeando plantações em tempo real e sensores que conversam com as árvores. Eu sei, parece exagero, mas eu vi isso com meus próprios olhos. Foi em um pomar localizado no Vale Central da Califórnia, operado pela empresa West Sun Orchards, uma das maiores fornecedoras de pêssegos para exportação no país. Lá, cada árvore tem uma etiqueta virtual. Sensores de umidade e nutrientes no solo informam em tempo real a necessidade de irrigação e adubação, e tudo isso é controlado por um sistema central operado por inteligência artificial. É como se cada pessegueiro fosse monitorado individualmente, com precisão cirúrgica. A gerente de operações, Amélia Cho, me explicou sorrindo. A gente não espera mais o problema acontecer. A gente antecipa ele. A árvore avisa quando está com sede, quando está com fome ou quando precisa de descanso. E é sério. Baseado nas informações da planta e nas previsões climáticas, o sistema decide a hora exata de irrigar ou nutrir. Tudo automatizado. E o que dizer dos drones? Eles fazem voos diários sobre as plantações, registrando imagens térmicas e RGB em alta definição. Com isso, os produtores conseguem ver pontos de estresse nas árvores antes mesmo de um olho humano notar qualquer diferença. Uma mancha leve na folha, uma variação mínima de temperatura, tudo é capturado. E com isso, os problemas são resolvidos antes que a produtividade caia. Outra tecnologia que vem ganhando espaço é o uso de robôs na colheita. Isso mesmo, braços mecânicos que reconhecem o ponto ideal de maturação, colhem o pêssego com delicadeza e o depositam em esteiras acolchoadas. Ainda é uma tecnologia em testes, mas os protótipos já estão operando em algumas fazendas piloto. E o mais curioso, os sensores desses robôs são treinados com inteligência artificial, usando milhões de imagens de pêssegos em diferentes estágios de crescimento. Mas sabe o que mais me chamou a atenção? O cuidado com o aspecto emocional do consumidor. Sim, isso também faz parte da produção de pêssegos por lá. Eles entenderam que o consumidor moderno não compra só a fruta. Ele compra uma história, uma experiência, um propósito. É por isso que muitas embalagens hoje vêm com QR Codes, que mostram vídeos do pomar, o nome do agricultor, a data da colheita e até sugestões de receitas, como se cada pêssego contasse sua própria jornada, da flor à prateleira. Inclusive, uma das experiências mais marcantes que tive foi acompanhar a colheita de uma variedade chamada Suncrest Gold, um pêssego premium, raro e delicado, que só pode ser colhido entre 5h30 e 6 da manhã. Isso mesmo, só nessa janela de 30 minutos, quando a fruta está na temperatura exata para ser removida da árvore sem sofrer alterações em sua textura ou doçura. O produtor, Joseph Sandoval, me contou que essa variedade é tão sensível que, se colhida fora do horário, perde 40% do sabor em poucas horas. Por isso, os trabalhadores começam a se preparar ainda de madrugada, com lanternas na cabeça, e silêncio absoluto no campo. É uma cena quase mágica. Agora me responde uma coisa. Você teria coragem de pagar $15 por um único pêssego que foi colhido nesse ritual? Comenta aqui embaixo, porque eu quero muito saber quem aí daria esse valor em nome do sabor perfeito.
E para fechar essa parte, vale dizer que os Ibrentua não apenas produzem pêssegos, eles exportam conhecimento. Muitos países, inclusive o Brasil, importam não só mudas, mas também técnicas, softwares, sensores e sistemas desenvolvidos por esses centros agrícolas americanos. Tudo isso coloca os Estados Unidos numa posição única. Eles conseguiram transformar uma fruta simples em símbolo de tecnologia, cultura e sofisticação. E o mais incrível de tudo é perceber como o cuidado, a pesquisa e a inovação são capazes de transformar a maneira como a gente olha para algo tão cotidiano quanto um pêssego. Se você chegou até aqui, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta qual dessas tecnologias mais te impressionou. Os drones, os robôs ou o pêssego colhido de madrugada. E se quiser mais histórias assim, do campo para o mundo, ativa o sininho que semana que vem tem mais. O sol já começava a se pôr atrás das montanhas da Califórnia quando eu deixei aquele último pomar. O cheiro doce do pêssego ainda pairava no ar e tudo parecia calmo. Mas por trás daquela paisagem serena existia um sistema gigante, complexo, cheio de ciência, suor e inovação, tudo funcionando em perfeita harmonia para entregar uma das frutas mais queridas do planeta. A história dos pêssegos nos Estados Unidos é, na verdade, a história de como um país soube unir tradição e tecnologia para transformar o simples em extraordinário. Desde os primeiros plantios feitos por colonizadores até os drones sobrevoando plantações inteligentes, cada fase foi marcada por ousadia e visão de longo prazo. E sabe o que isso mostra para a gente? Que mesmo as frutas mais delicadas, como o pêssego, podem ser cultivadas com precisão cirúrgica, desde que exista vontade, investimento e paixão. A agricultura americana não domina o mundo só pelo volume. Ela domina pelo detalhe, pela ciência e pela narrativa que constrói em torno daquilo que produz. E é curioso pensar nisso, né? Porque muitas vezes a gente olha um pêssego na feira, escolhe o mais bonitinho, coloca no carrinho e pronto. Mas por trás daquele fruto tem uma cadeia inteira de decisões. Tem o agricultor que acordou antes do sol nascer, o engenheiro que calibrava sensores, o cientista que estudava variedades há décadas, o robô que colheu na hora certa, o sistema de refrigeração, o transporte, a embalagem, tudo para que ele chegasse ali, doce, firme e suculento, na sua mão. Então, da próxima vez que você ver um pêssego, lembra dessa história. Lembra que, em algum lugar dos Estados Unidos, uma equipe inteira está trabalhando, como uma orquestra para fazer aquela fruta existir. E que sim, o campo pode ser moderno, conectado, inteligente e ainda assim cheio de alma. E aí, depois de tudo isso, me diz, você imaginava que a produção de pêssegos fosse tão intensa e tecnológica assim? Qual parte dessa história mais te surpreendeu? Deixa nos comentários porque eu quero muito ouvir o que você achou. E se ainda não fez isso, aproveita agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquele amigo ou amiga que acha que o agro é tudo igual. Aqui, toda semana, a gente transforma fruta, semente e suor em curiosidade. E você é parte dessa história. Até a próxima!